Galera, a trama completa de Pantera Negra 2 caiu na net. É isso mesmo. Riri Williams, Namor, filho do T'Challa, até artes conceituais do Dr. Destino na jogada. Doutor fucking Destino! Será que finalmente a gente vai ter um dos melhores vilões dos quadrinhos da Marvel inteira no CM? Você vai conferir se isso tudo faz sentido ou não agora. Vamos lá. René Trans, Peter aqui. Galera, só lembrando, a gente tá de novo no terceiro ano consecutivo participando do Prêmio Bet. Vocês que estão aí fizeram a gente ganhar os 2 anos anteriores. Agora a gente tá disputando com gente muito grande. Tá muito difícil ganhar. Bom, enfim, o Enes está participando na categoria Cinema, TV e Streaming, e o PTJ participando na categoria Creator do ano. Pô, junto com o Felipe Neto e o Whindersson Nunes. Sinceramente, se eu ganhar vai ser tipo um milagre. Mas a esperança nunca morre, principalmente tendo você que tá aí desse lado como fã. E eu não falo isso de clichê, eu falo isso de coração, de verdade. Quem me conhece, quem me encontra na rua sabe que eu encaro vocês não como inscritos, eu encaro vocês como amigos, de verdade. Então, o que aconteceu com a gente, com toda essa equipe aqui, porque eu sempre lembro que o Enerd não é uma pessoa, não é de jeito nenhum. O Enerd é um time, eu sou só apresentador, e vocês fazem parte disso aqui, eu não tenho nem dúvida disso. Eu encontro vocês na rua, a gente conversa, a gente fala sobre esse universo, é bom. Então o que vocês fazem pela gente é surreal, é surreal. Só o fato de você já estar aqui assistindo esse vídeo, pra mim, já é um presente, assim, é o que eu sempre falo, poder parar, eu poderia parar. Mas eu amo isso aqui, eu me sinto um privilegiado de estar aqui, sempre gravando vídeo pra vocês, falando de uma coisa que eu amo. Muito obrigado por estar aqui, e se puder votar na gente, que já é muito mais do que você pode fazer, tá aqui embaixo o link pra você votar em 2 categorias, né? Em Nerd na categoria Cinema, TV e Streaming, e PTJ, pô, não dá pra acreditar, PTJ Creator do ano. Se acontecer, galera, me segura. Enfim, tá aqui, obrigado de coração pelo teu voto, vamos lá. Galera, vocês sabem, né? Se tem filme novo da Marvel chegando, tem o que chegando junto, né? Rumores e vazamentos na área. Sempre é assim, quem acompanha o canal sabe. Thor, Amor e Trovão, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e Doutor Estranho, os 3. Pô, tem um monte de vazamento. Alguns acertaram pra caramba, tá? Outros estavam mais pra rumores feitos por fãs. Porque os fãs inventam essa parada também. Cabe a gente, né, do lado de cá, a imprensa e tal, a gente tentar separar o que pode ser verdadeiro ou não. Eu posso falar pra vocês, sem falsa modéstia, tá? Que diferente de grandes veículos de mídia, aqui do lado de cá, a gente consegue acertar mais, porque a gente consegue, com base nos quadrinhos, filtrar melhor o que pode ser real ou não, né? Ou seja, não é todo mundo que lê quadrinhos, assim, a gente realmente gosta, a gente ama esse universo, por isso que eu falo que eu me sinto privilegiado, né? Mas enfim, quem tá na mira dessa vez nos rumores é o Pantera Negra 2. Um vazamento do Reddit traz a trama do filme inteiro. Os 3 atos do começo ao fim, até a cena pós-crédito, né, tem. E eu já vou adiantar aqui, o vazamento faz sentido. É bem embasado em quase todos os aspectos, mas ainda assim, não dá pra dizer que é real, porra, é vazamento, como é que eu vou saber se é real ou não? Lá vem o Peter falar que é real, nunca vou falar. Não existe vazamento oficial, beleza? Porra, tem lá o futuro do T'Challa, Doutor Destino, Namor, Riri Williams, tudo isso e muito mais. É que eu quero mostrar pra vocês agora, já fica avisado, né? Pode ser um spoiler, é um possível spoiler esse vídeo. Vamos lá, galera. O tal vazamento não tem fonte segura nenhuma, ok? Só que eu gostei do que foi dito nesse vazamento e eu acho que seria uma boa se, pelo menos boa parte das informações fossem reais. Pô, assim, muitos vazamentos são melhores, inclusive, do que a própria trama do filme. Vocês sabem disso, né? Muitos comentários de vocês, porra, eu queria muito que esse vazamento fosse real. Até mesmo porque se fosse algo oficial, o mundo inteiro estaria sabendo. Quando sai trailer ou algo parecido, tem até anúncio de estreia hoje em dia, né? Tem teaser. Esse claramente não é o caso. O que a gente vai falar aqui não é nada surreal também, ok? Esse suposto vazamento saiu no Reddit, né? E muita gente tá acreditando ao Daniel RPK. Você sabe quem é, né? Que é aquele insider famosão lá que, vez ou outra, entrega vazamentos importantes do CM. E acerta. Acerta. Mas não dá nem pra vincular com o Daniel RPK. E além do vazamento, tem também uma imagem ilustrando parte da cena pós-crédito que ajuda ainda mais o vazamento. Calma que você já vai entender. Segundo o vazamento, o filme começa com uma expedição em busca de vibrânio no fundo do mar. A cientista-chefe dessa expedição, segundo o vazamento, vai ser interpretada pela atriz Lake Bell. Essa atriz, inclusive, foi vista no set de Pantera Negra 2. Então, até aqui, ok, faz sentido, entende? Percebe como é feito o filtro quando a gente pega? Pô, vamos ver. Vamos ver se pode ou não ser real. Vamos ver se a gente divulga isso ou não. Só que o vazamento coloca outra personagem no meio dessa expedição. A pessoa responsável pelos mecanismos de extração do vibrânio, a Riri Williams. E essa expedição delas dentro do mar seria responsável por despertar quem?
O Namor, exato. Que em seguida mata toda a equipe da cientista interpretada pela Lake Bell, que abriu a tumba. Bom, essa primeira parte tem total ligação com a suposta cena pós-crédito, que revela que a pessoa que financiou essa pesquisa em busca de vibrânio foi quem? O Doutor Destino. Sim, galera, parece viagem, mas não é. Eu já vou explicar pra vocês, fica até arrepiado de falar. Essa cena pós-crédito iria mostrar de relance o Doutor Destino. E é aqui que vem a imagem que estão espalhando pelo Reddit, tá? Coloca a imagem na tela, editora, agora. Essa imagem tem o Doutor Destino conversando com alguém aleatório e lá no fundo da imagem tem algo parecido com cargas de vibrânio ou qualquer coisa do tipo, né? Não sei se vocês estão percebendo aí. A imagem não tem nada demais, beleza? Parece ter sido feita inclusive por algum fã. Mas não custa lembrar que imagens conceituais do Xavier e dos Ultrons, por exemplo, prendendo o Doutor Estranho, saiu bem antes do filme com qualidade bem duvidosa. Então não vem falar que não, essas imagens, é tudo mentira. Não. Essas imagens tem muitas delas que são reais. Além disso, toda essa história de expedição, né, e Namor sendo despertado é quase a mesma da história do Namor no universo Ultimate, onde a mãe da Sue Storm, que é a Mulher Invisível, e a mãe dela é a Mary Storm, passou 15 anos da vida dela tentando encontrar Atlântida, e quando encontrou, ela enviou o Quarteto Fantástico para conseguir chegar até as ruínas da cidade. Aí lá eles encontraram uma tumba lacrada, e quando abriram, libertaram quem? O Namor. Pra quem não sabe, o Namor do universo Ultimate era bem diferente do Namor meio-meia, sabe? Do Namor canônico. Lá, ele era um criminoso, né? E a tumba era a prisão dele. Digo, o Namor do universo Ultimate. Inclusive, ele ameaça destruir Nova York com um tsunami, caso a Sue Storm não dê um beijo nele na frente do Richard. Olha isso. Enfim, a Nova York ficou de pé e o Reed não pôde fazer nada. A outra curiosidade que bate com o vazamento é que a empresa que patrocinou essa pesquisa nos quadrinhos pertencia ao Doutor Destino no universo Ultimate. Então, praticamente, esse vazamento só repetiu essa história e acrescentou a Riri Williams, né, usando a tecnologia dela para encontrar Vibrânio e não a Cidade Perdida de Atlântida. Porque ela tá lá para encontrar Vibrânio, né? O resto vai ser casual. E assim, galera, a Riri Williams já teve série solo confirmada e tem até rumores que ela vai estar na série Guerra das Armaduras. Então não é segredo que a personagem vai vir pro CM. Inclusive, desde março, eles têm rumores que ela pode aparecer em Pantera Negra 2. Esses rumores não são novos da Riri Williams. Ok, faz muito sentido isso, ainda mais com o CM sempre adaptando algumas histórias do universo Ultimate. Só que o vazamento não tem muitos detalhes do que acontece depois, né? Ele só diz que, por algum motivo, o Namor continua com ódio da Riri Williams e vai pedir ajuda pra Wakanda. Aqui eu entendi que provavelmente a Riri Williams vai escapar do ataque do Namor e ir parar em Wakanda, né? Por algum motivo o Namor vai até a Wakanda pedir pra eles entregarem a Riri Williams e daí começa a treta. Foi o que eu entendi, ok? Tipo, ela se esconde lá, tipo, como, né, abrigo político e o cara vai lá, o Namor vai lá, pô, me entrega, aí os caras não vão entregar e aí começa a porradaria entre Atlântida e Wakanda, imagina. Por isso o Namor, que é todo esquentadinho, achou que se não pudesse ter a Riri Williams, ia varrer a Wakanda do mapa. Aí, claro, o rumor ainda diz que nesse ponto da história, a Riri Williams já vai ter feito uma armadura feita de peças de carro, algo parecido com a primeira armadura dela nas HQs. E aí, né, no decorrer da história, rumo à guerra entre Wakanda e Atlântida, a Riri Williams vai criar uma armadura de vibrânio usando a tecnologia de Wakanda. Imagina isso. Bom, galera, quanto ao conflito, tem um pé atrás. Não parece ser motivo para ter uma guerra entre nações gigantescas, né? A não ser que a Riri Williams tenha alguma coisa do Namor com ela. Quanto à armadura feita em Wakanda, faz total sentido dentro do CM. Foi revelado no The Wakanda Files, né, que é um livro oficial da Marvel, que parte da tecnologia usada na armadura com nanotecnologia do Homem de Ferro e do Aranha de Ferro teve assistência de Wakanda, né, já que o traje do T'Challa usava também essa tecnologia bem antes. E outro detalhe que liga a Riri Williams a Wakanda é que ela já ajudou Wakanda numa guerra contra o Império do Killmonger nos quadrinhos. E aqui eu trago aquela minha teoria, que é sempre bom olhar o que os quadrinhos estão fazendo, porque muita coisa ali nos quadrinhos vai servir como teste para o público antes de ir para o cinema. Se eles fazem nos quadrinhos, eles analisam como uma forma de experiência, né, a audiência. Ok, essa seria a trama do filme. Eu não sei se eu concordo com tudo, mas não seria algo impossível de acontecer, com certeza não. Bom, e se você tá aí até agora esperando eu falar do T'Challa, é o seguinte, o suposto vazamento só diz uma coisa: ele morreu de alguma doença, e realmente vai ser algo rápido e simples de explicar, com alguma homenagem, sabe, que respeite também a memória do Chadwick Boseman. Com isso, quem vai ser o novo Pantera Negra vai ser a Shuri. Novidade zero pra gente, né? Eu não sei se vocês lembram, mas a erva de coração que dava poderes ao Pantera Negra foi destruída pelo Killmonger. E segundo o The Wakanda Files, a Shuri começou a sintetizar a planta mais uma vez. O vazamento trabalha justamente em cima disso. E nesse vazamento diz que a Shuri vai ganhar os poderes do Pantera Negra
com essa nova planta. E aí, no ritual pra ganhar os poderes, ela acaba indo parar no mundo dos espíritos e encontra o Killmonger lá, ao invés do T'Challa. E na boa, essa parte eu achei bem estranha. Ela podia encontrar o pai dela, né, o T'Chaka, ou sei lá, alguma mulher da família que tenha sido uma Pantera Negra, enfim. Tudo menos o Killmonger, porque não faz sentido. Lógico que eu quero que o Killmonger apareça, mas só não faz sentido. Por outro lado, o ato final do filme talvez dê um significado maior a esse encontro com o Killmonger. Saca só, a Shuri, ela vai se tornar a Pantera Negra só depois do primeiro ataque do Namor, onde ele vai inundar o Wakanda e tirar a vida da Ramonda, a mãe da Shuri. E esse é o maior clichê, né? A queda do herói para ele se levantar no final. Praticamente a mesma coisa do Pantera Negra 1. É tipo, né? Qual a diferença? Por isso esse vazamento não parece ser tão viajado. Porque ele tá replicando a mesma forma que é usado em quase todos os filmes de heróis. Tipo, faz muito sentido. O cara que fez isso, se ele estiver inventando, ele manja muito, né? Da essência de um filme. E como todo clichê, a Shuri vai voltar mais forte, lógico, né? Vai voltar como Pantera Negra e vai lutar mais uma vez com o Namor. Dessa vez ela vai derrotar o Príncipe Submarino, segundo o vazamento. E é aqui que eu acho que o encontro da Shuri com o Killmonger no mundo espiritual vai fazer sentido. Por quê? Porque ela vai poupar a vida do Namor. Talvez ela aprenda a controlar o próprio ódio depois dela ter ouvido que o T'Challa tentou salvar o próprio inimigo no final. Foi o que aconteceu. Bom, aqui eu tô ajudando o vazamento, preenchendo algumas lacunas, tá? Então vamos ao que foi dito, ok? Depois da batalha final, é mostrado que o Wakanda agora tem um novo rei, M'Baku. Já a Shuri, ela se torna a Pantera Negra, mas tem outro segredo revelado. A Naomi, ela volta pro filme e ela tem um filho do T'Challa. Nos quadrinhos, em vários futuros universos alternativos, o T'Challa tem um filho, né? O Azari. Ele é filho do T'Challa com a Tempestade dos X-Men. Pois é. Inclusive, teve uma animação dos Filhos dos Vingadores baseada na HQ dos Vingadores de 2010, onde os filhos dos Vingadores originais têm que lutar contra o Ultron e o Kang. Enfim, seria interessante pelo menos citar o nome Azari como fanservice, né? Caso essa história toda seja verdade. Bom, galera, tudo isso pode ser verdade, mas ao mesmo tempo, com esse tanto de informação, é totalmente possível montar um vazamento falso bem convincente, lógico. Porque tem informação pra caramba. Então um cara que manja de quadrinhos, manja de cinema, ele pode montar um vazamento falso. Então, tratem como rumor, mas não como rumor viajado. Já que a maioria das coisas tem base nas HQs e informações oficiais. Eu não tô vindo aqui pra vocês pra falar que o vazamento vai trazer Galactus e um Wakanda. Não é isso, ok? Enfim, galera, o fato é que o filme tá chegando, assim como também a D23, né? O evento D23. Então é bem possível que teasers do Pantera Negra 2 e até mesmo anúncios do Quarteto Fantástico apareçam nesse evento. Antes de eu gravar esse vídeo, eu tava lendo agora o noticiário e disseram que o elenco do Quarteto Fantástico vai ser divulgado na D23. Agora me diz você tá preparado pra ver um Namor casca grossa no cinema? Imagina o Doutor Destino no mesmo filme. Pô, mesmo que seja uma cena pós-crédito, se for real, o cinema vai explodir. E galera, não esquece, deixei o link do IBEST aqui embaixo. Se você tiver uma alma com coração puro, bom, suficiente pra você perder 2 minutinhos, talvez 1 minutinho, né? Pra votar no Inerd e no PTJ, no Creator do Ano. Caramba, já pensou a gente ganha de novo? Galera, obrigado de coração por isso. É realmente um pedido na maior humildade que eu vou fazer aqui pra vocês. Pra votar na gente, porque você não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Então, muito obrigado de coração pelo teu voto. Toca-te agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu falo pra vocês. Saiu, é na hora pra cá, a gente traz pra vocês. Por isso que a notificação é importante. É pra te informar. É pra sempre você ficar informado. Obrigado de coração. Até o próximo vídeo. Fui!